E vamos começar o programa hoje falando sobre segurança em cirurgia plástica. Esse assunto está muito em alta, mas assim, eu friso muito que a corresponsabilidade é do paciente. Você, na hora que você for se submeter a um procedimento cirúrgico, pesquisa sobre esse profissional. Não coloque sua vida nas mãos de qualquer pessoa, né? Quem vai bater um papo com a gente sobre isso é a cirurgiã plástica Silvana Bezerra. Bom dia, doutora Silvana, bem-vinda. Juliana, bom dia. É um prazer estar aqui podendo esclarecer e colaborar para isso. Quando a gente fala em cirurgia plástica com segurança, o que é que o paciente ele deve levar em consideração? Primeiro tópico, assim, eu quero fazer um procedimento plástico, uma cirurgia plástica e quero que seja seguro. Bom, tem várias coisas, mas a primeira coisa é procurar o profissional que seja qualificado. Então já existe o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em que tem aqueles profissionais que são especialistas e que são membros da sociedade. Então é de fácil acesso e é possível que a pessoa comece a partir dali a saber, bom, esse profissional, ele é especializado. Então isso não isenta de riscos, né? Porque existem riscos inerentes a todo procedimento, mas isso diminui com certeza o risco. E tem lá a lista no site, é só acessar, porque muita gente vai pela opinião do amigo. Ah, meu amigo fez com o doutor A, a minha amiga fez com o doutor B, gostei, não gostei, vai. Mas assim, eu sempre digo que essa consulta inicial, esse bate-papo, essa segurança com o profissional varia demais, né? Eu acho importante também o conhecimento do amigo, porque o amigo fez provavelmente com alguém que gostou, mas não só isso. Né? E você indo para o site tem inclusive por região, por estado, por nome, você pode procurar por qualquer forma. Clica lá na lente, bota o nome do profissional que você quer, ou então coloca Rio Grande do Norte, e aparecem aqueles que são cadastrados. Tem muito essa questão, procedimentos que são menos invasivos, procedimentos mais invasivos, quem pode fazer, quem não pode. Acho que essa dúvida é uma dúvida até minha também, né? Pode fazer ambulatorial, pode fazer na clínica, ou tem que ser no hospital? Isso é bem importante. É o seguinte, cirurgia plástica, a gente tem até uma plaquinha que foi feita uma campanha, uma época, acho que em São Paulo, que diz assim, cirurgia plástica é com cirurgião plástico. Se você vai fazer uma plástica de barriga, se você vai fazer uma plástica de face, então é com cirurgião plástico, que foi quem estudou 5 anos após a faculdade para fazer aquilo, para aprender a fazer aquilo. Existem alguns cursos de final de semana, que, né, isso não credencia a pessoa a ser cirurgião plástico e fazer cirurgia plástica. Então, assim, esse é o primeiro passo. E, assim, quando você tem isso, aí você vai para o paciente, você vai para a consulta, e aí nessa consulta você vai poder diminuir também os riscos. Você vai fazer exames pré-operatórios e o paciente tem que estar corretamente dentro dos limites, né, da normalidade, para diminuir os riscos. Então, isso aí tudo é muito importante. Como é que é a consulta inicial, né? Porque eu já fiz um procedimento de cirurgia plástica e eu fui em 3 médicos e conversava e tirava dúvida e ia em outro, até me sentir segura. É ideal isso? Você conversar bem com o profissional antes? Acho que sim. Você deve ir a mais de um, né? Porque aí às vezes você se identifica mais com um ou com o outro. Não que ele não seja bom, né? Ele pode ser bom e você não se identificou com ele. Então, houve mais de uma opinião, claro, sim, medicina é isso. E com relação à pergunta anterior, você perguntou sobre, eu disse, quem é especialista para isso? Uhum. Em procedimentos estéticos, cosméticos, os dermatologistas também são. Mas o Conselho de Medicina, ele permite que qualquer médico faça qualquer procedimento. Então, assim, se um médico fizer um procedimento desse, ele não está errado do ponto de vista do conselho, mas se ele tiver problemas, ele vai ter que responder o porquê ele estava fazendo sem ter especialização para aquilo. Certo. Mas o que eu falo assim, uma lipo, tinha mini lipo, esses procedimentos que não são considerados uma cirurgia plástica, ou a lipo, a mini lipo? Lipo é lipo. E lipo, por qualquer tamanho que seja, ela deve ser feita em hospital. Então, parte daí o começo da segurança, né? Então, se é uma lipo, a lipoaspiração, ela tem um componente especial de prevenção de embolia. Então, precisa ser em hospital, em ambiente hospitalar. Mini lipo, lipoclasia, hidrolipo, isso tudo é marketing, né? Hoje em dia todo mundo faz a lipo com
com infusão de líquido antes para diminuir o sangramento. Então, duvide daquele que também fala que a minha técnica é a melhor, a minha técnica é a mais moderna. A lipoaspiração tem que ser feita com segurança em ambiente hospitalar. Tem várias dúvidas também. É possível fazer mais de um procedimento na mesma cirurgia? Você pode fazer a mama e pode fazer a cirurgia de barriga? Ótimo. Tem um limite? Isso é importantíssimo também. Pode, dependendo do que seja, né? Existe já uma recomendação da sociedade em que as cirurgias não ultrapassem 6 horas de duração. Então, se você vai fazer uma mama e abdômen, você consegue fazer nesse tempo, se a paciente é uma paciente isda, que não tem comorbidade, que não é diabética, hipertensa, enfim. Então, dá para fazer. Agora, se é uma paciente, por exemplo, pós-bariátrica, que vai fazer uma reconstrução abdominal grande, então o ideal é que você faça só aquilo ali. Agora, se ela já é uma pós-bariátrica, mas que o excesso de pele dela é pequeno, ela já está no peso certo, a mama também é uma coisa pequena, você pode fazer associado. Então, tem que ter bom senso também, né? E quanto tempo? De uma cirurgia para outra, vai que uma pessoa que fez bariátrica quer fazer o braço, quer fazer a barriga, quer fazer o peito, né? Pois é. Qual o intervalo aí entre essas cirurgias? Existe um intervalo mais ou menos de 1 ano, 2 anos, né? Para o organismo voltar à normalidade, se restabelecer. Ele precisa se restabelecer. Então, entre esse período, se o paciente estiver bem, aí ele volta, aí vai fazer a parte do braço. E aí depois ele vê aquilo que... Agora, o que não pode é querer fazer tudo de uma vez. E nem querer fazer isso em clínica. Né? A clínica pode ser feita coisas em clínica, podem ser feitas coisas em clínica, mas pequenos procedimentos, né? Procedimento de pequena cirurgia, retirada de sinais, botox, preenchimento, microagulhamento, tudo isso pode ser feito em clínica. Mas cirurgia plástica é no hospital. Doutora, e esses procedimentos aí, o botox, o preenchimento, eles estão conseguindo retardar essa cirurgia plástica? A mulher, quando chegava ali nos 50, 60 anos, ela fazia aquele lift, fazia aquela plástica no rosto. Se ela começa desde cedo a se cuidar, ela consegue retardar com esses procedimentos? Consegue sim, isso é o que a gente tem visto. O Botox, principalmente ele previne o aparecimento das rugas, né? Então, se você não fica franzindo, né, a testa, então, com certeza você vai diminuir a formação dessas rugas. Então, ele consegue prevenir. E a gente chama isso de pequenos procedimentos, ou procedimentos auxiliares, que são exatamente para quem não quer ou não pode fazer os grandes procedimentos, que é o facelifting, mas não tira a indicação. Se você chegar num ponto que precisar fazer mesmo, que tiver com sobra de pele, você vai ter que fazer. Tem uma dúvida aqui da Ana Amélia, lá de Maceió. Caso o resultado da minha cirurgia não fique como as minhas expectativas, se ela não gostar do resultado, como é que ela faz? O profissional tem que refazer ou é melhor ela procurar outro? Olha, Ana Amélia, na verdade, o ideal é que antes sejam tiradas todas as dúvidas e colocada a realidade daquilo que pode ou não ser feito, né? Muitas vezes as expectativas não correspondem à realidade. Então, por isso eu digo que precisa de uma conversa longa, várias vezes no consultório, tirar todas as dúvidas. Porque, assim, alguns pacientes perguntam, vai ficar cicatriz? Lógico que vai ficar cicatriz, né? Agora a gente vai fazer com que a cicatriz fique o mais disfarçada possível. E também, muitas vezes, depende do esforço que o paciente fez. Então, assim, se ela está insatisfeita, o ideal é que volte ao cirurgião dela, converse com ele, e aí eles procurem encontrar a melhor solução para que ela fique satisfeita. Certo. Qual a diferença entre mini abdômen e abdômen total? Mini abdômen resolve? Depende. Depende do que seja a flacidez, né? Resolve em alguns casos, em outros não. Se você já teve 3 filhos, 4 filhos, a barriga distendeu, você tem diástase dos retos, então o mini abdômen não resolve. Mas se você teve um filho, então não dá para fazer a plástica completa. Tem uma área de gordura aqui, então é o mini abdômen. Cada uma tem uma indicação específica, né? Tem que fazer essa consulta para fazer todo um planejamento. Exatamente. Antes. E a conversa, explicar o que é possível com o mini abdômen, o que é possível com a plástica. Eu acredito que essa parte da expectativa também é muito importante, que seja debatido, né? Porque
conheço pessoas que fazem, quero o nariz de fulano, quero a barriga de cicrano. Não dá, Aí né? não dá, não. Dá, não. Quando vem com a foto assim, a gente já parte e já conversa explicando que a expectativa Tem não casos de corresponde. pacientes que chegam desejando muito fazer uma cirurgia e ela é contraindicada e o profissional ele vai orientar e vai dizer, não, essa cirurgia não é para você. Tem sim, e eu acho isso importantíssimo, inclusive eticamente, né? Então, a gente está vendo aí também muitas coisas, muitos preenchimentos exagerados, eu acho que parte do cirurgião ou do dermatologista conversar, explicar, olha, você não acha que já está bom, eu não acho que tem indicação agora, e normalmente o paciente fica muito agradecido. É importante essa confiança e essa sinceridade, né, do profissional. Exatamente. Se não for, é porque se ele não compreender o paciente não compreender que aquilo não é para ele, aí provavelmente ele vai a outro, né? Então, se o outro for ético também, então aí vai dar tudo certo e vai terminar convencendo. Ótimo. Vamos falar agora de pós-operatório. Pós-operatório. Pós-operatório de uma lipo, de um abdômen completo, o paciente também tem que se comprometer, né, para garantir os resultados? Tem. Eu digo que precisa de 3 coisas. Do cirurgião, de como ele vai fazer, né, aquela cirurgia, do paciente, de como ele vai repousar, de como ele vai colaborar com a fisioterapia pós-operatória que habitualmente existe, com o creme de cicatrizes, com a proteção solar, então depende disso. E tem um outro fator que não depende dele e nem do cirurgião, nem do médico e nem do paciente, que é o organismo. Então, esse aí é o que a gente sempre tem que tomar muito cuidado para evitar que tenha problemas. Mas o paciente tem que colaborar sim. Quanto mais esforço, pior a qualidade da cicatriz, né? Mas ao mesmo tempo o paciente também não pode ficar só deitado, ele tem que se movimentar, porque tem que prevenir embolia. Então tudo tem que ser explicado bem direitinho para o paciente. E se você para e conversa, normalmente eles fazem. Ótimo, muito obrigada. Eu queria deixar até as câmeras abertas para um conselho final aí para os nossos telespectadores, principalmente as telespectadoras, né? Mas hoje tem muito homem também indo aí querendo fazer o seu procedimento, sua cirurgia plástica, para que seja um procedimento seguro. O que é que eu sugeriria? Que primeiro procurasse o profissional, visse se tem alguém que já fez, né? Algum colega e tal. E procure ir lá no ambiente hospitalar onde vai ser feito, né? Procure conhecer o local, as condições de higiene, né? Para evitar exatamente esse tipo de coisa, de fazer em qualquer lugar, no cabeleireiro, no apartamento, enfim, em locais que não são apropriados para isso. Ótimo, muito obrigada e volte sempre aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. A gente vai para um rápido intervalo e já já tem mais Viver Bem para você.